Amigos, boa tarde. Quero dizer da minha alegria de estar aqui nessa casa, que é uma casa do coração, e que eu tenho tanto afeto, tanto respeito, e é uma alegria imensa estar aqui. E o nosso tema de hoje, como o Edson disse, é José da Galileia. Meus amigos, quando Jesus iniciou a sua grande tarefa mediúnica, a sua tarefa messiânica neste nosso planeta, Jesus foi buscar recursos humanos para auxiliá-lo na sua tarefa. Porque Jesus, ele é o nosso grande exemplo. Jesus fez tudo planejadamente. Então Jesus, quando foi iniciar a sua tarefa, ele foi buscar colaboradores. E Jesus buscou colaboradores dos mais diferentes talentos. Então Jesus foi buscar pescadores, Jesus foi buscar coletores de impostos, homens, né, com às vezes grandes qualidades espirituais, porque já estavam predestinados para aquela tarefa, mas como diz, se nós formos trazer para a nossa atualidade, Jesus formou em serviço, né? Então Jesus formou esses homens na prática. Jesus chamou os seus discípulos e trabalhou com eles. Ele foi um grande exemplo para essas figuras que tanto auxiliaram Jesus e que tanto depois da partida de Jesus foram os responsáveis por implantar a sua e para dar continuidade à sua tarefa. Mas uma figura que precedeu tudo isso, né, e que já foi predestinada, que já foi preparada antes de Jesus estar conosco, foi José da Galileia. José da Galileia, que quando nós vamos abrir o Evangelho, poucas passagens, é uma passagem muito curta, todos os Evangelhos falam de José, muito rapidamente, e depois começam a falar da tarefa de Jesus e esquecem de José. Nós não temos muitas notícias sobre José, mas José fez uma tarefa grandiosa, uma tarefa espiritual sem nós podermos mensurar da sua importância, da sua grandiosidade, do seu exemplo e de tudo aquilo que este homem tinha na sua responsabilidade. Quando hoje em dia nós falamos tanto que este mundo, né, quantas precariedades de recursos humanos nós temos e tudo que nós ouvimos falar, nós não podemos esquecer que Jesus e Maria, durante um grande período, estiveram sob a responsabilidade desta figura tão grandiosa que é José da Galileia. Jesus e Maria estiveram sob sua responsabilidade. Olha que tarefa grandiosa desta figura, né? Mas, quando estava fazendo a pesquisa para esta conversa, encontrei uma página de Emmanuel, num livro que se chama Levantar e Seguir, e que o título é uma passagem muito rápida, né? Que a passagem se chama José da Galileia. E Emmanuel nos traz ideias a respeito de José muito singelas, mas muito profundas, né? Então ele diz assim, que nós não podemos imaginar o cristianismo sem a figura de José. Então, para começar a nossa conversa, nós vamos relembrar um pouquinho das passagens que nós já conhecemos de José, junto com Maria, de todas aquelas poucas passagens, como eu disse, que o Evangelho nos traz. Então, Maria, quando contava com seus 15 anos aproximadamente, ela ficou órfã e foi terminar a sua educação, o seu preparo com as Virgens de Sião. E quando estava lá por volta dos 15 anos, naquela época, era a idade das meninas se casarem. Então Maria, como era órfã, então os responsáveis pela educação daquelas jovens escolhiam lá 13 jovens, né, 13 moços que disponíveis para o casamento, e aí dentro desses 13, não sei porque o número 13 também, mas é isso que eu fiquei sabendo, dentro desses 13 escolhiam um jovem que estivesse
que fosse, né, um bom partido para aquela menina, para ela se casar. E no caso de Maria, foi escolhido José. É lógico que nós sabemos que isso tudo já estava predestinado, né? Então conta nos evangelhos que nesta ocasião José já era um homem maduro. Quando contraiu o matrimônio com Maria, ele já era um homem maduro. Inclusive já era um homem viúvo. José, nesta ocasião, já contava com aproximadamente 40 anos. E já tinha filhos moços. José era um pequeno empresário na sua região. Porque José era dono de uma próspera carpintaria. José fazia grandes trabalhos, era um homem de grandes habilidades manuais para o seu trabalho. E alguns dos seus filhos trabalhavam junto com José. E José só tinha um filho, nessa ocasião mais novinho, que ainda acompanhava a família de José. E José foi então escolhido para se casar com Maria, e Maria ficou mais um período lá junto com as jovens para terminar a sua formação, e depois ia se casar com Jesus. Então nós vamos passar bem assim. E o que o Evangelho nos lembra? Que Maria estava lá no templo, lá, né, terminando a sua educação, e ela foi visitada por quem? Pelo anjo. Lembra do anjo da anunciação? O que o anjo veio avisar para Maria? Que ela seria a mãe do Criador. E que Maria, já um espírito muito sensível, conta nos evangelhos que Maria era uma moça muito sensível, muito amorosa, um espírito já de escola, aceitou prontamente, não sem antes dizer: mas como que eu poderei conceber o Criador se não conheço um homem ainda, né? Aí a nossa palestra hoje, a nossa conversa não vai, logicamente, verter sobre esta parte do Evangelho, da concepção de Jesus, que não é o assunto do nosso hoje, mas que, por muitos dos nossos amigos acharem que toda essa concepção de Jesus é uma história, mas as histórias sempre nos traz muitos ensinamentos. Então nós vamos nos prender realmente ao Evangelho. Então o que Maria aceitou? Aquela missão grandiosa de trazer ao mundo o Filho de Deus. E aí José ainda não tinha casado com Maria, não tinha levado Maria para sua casa, e é visitado também pelo anjo que diz para José que ele recebesse a Maria. E José conta nos evangelhos e os relatos mediúnicos que nós pesquisamos, que nesta época José pensou em, falou: opa, vou cair fora, né? Imagina, se nesta época que nós estamos, uma moça, né, conceber um filho e ser uma mãe solteira já é muito complicado, imagina no tempo de Jesus, lá há 2000 anos, qual era, né, o tamanho da confusão. Vamos combinar, né, que era uma tremenda. Aí José diz que José pensou até em, sabe, renegar, né? Falou assim: ah, não está para mim, né? Não vou conseguir dar conta. Mas conta-nos no Evangelho que José também foi visitado pelo anjo, que diz: José, não temas, receba Maria, pois ela vai ser a mãe do Salvador. E aí aí já começa os grandes exemplos de José na nossa vida. José aceitou a tarefa, né? Quantos de nós, ah não, isso é muito para mim, eu não vou dar conta. José podia até ter achado que era bastante serviço, mas ele aceitou. Ele aceitou. E o Evangelho nos traz que não tem aquela bonita passagem que Maria, grávida, vai visitar a sua prima Isabel? Aquela passagem é maravilhosa, né? Que Maria vai visitar Isabel. Quando saúda Isabel, o bebê mexe no seu ventre, né? Quem é mãe sabe qual é essa sensação maravilhosa. Então nós podemos imaginar que naquele período de gestação de Maria ficou um período com a prima que ia ter bebê, que é João Batista, que é primo de Jesus, não é? Então
E quando Maria já estava para dar à luz, lá próximo do 8º mês, o que acontece? Aquele recenseamento que Herodes impõe para aquelas pessoas, que eles tinham que se deslocar da onde estavam para onde era a sua terra natal para fazer o recenseamento. Meus irmãos, imagina hoje em dia que nós temos os carros confortáveis. Para uma grávida de 8 meses fazer uma viagem já é um grande sofrimento. Imagina na época de Jesus, que José, ele não poderia ter falado assim: ô Maria, é o seguinte, eu tenho que ir lá para Belém, você fica lá com a sua prima, né, que você já foi lá visitar, que eu vou sozinho e depois eu venho te buscar. Nós poderíamos fazer isso, não é? Ó, fica lá na casa da sua mãe, ela cuida de você e depois eu vou te buscar. Mas José fez isso? Não. Porque José tinha consciência da sua tarefa. Qual era a responsabilidade dele? Acompanhar Maria, porque Maria ia dar a luz ao Salvador. O que José faz? Põe a Maria lá em cima do jumentinho e caminho. Por isso que eles chegaram quando tudo já estava cheio. Por que chegou lá em Belém e não tinha mais lugar para ficar? O coitado demorou no caminho, né? Imagina, acho que ia bem devagarzinho, para, né? Maria grávida. Então por isso que demorou tanto. Quando chegou lá já estava tudo lotado. E onde ele foi parar? Naquela estrebaria, naquele lugar bem humilde para Jesus nascer. Mas aí José nos dá um outro grande exemplo. Ele ficou ao lado de Maria. Ele deixou tudo para acompanhar a sua esposa, o seu exemplo de responsabilidade paterna. Jesus nasce, toda aquela passagem maravilhosa que nós conhecemos. E aí José ia voltar para a casa dele, aparece quem de novo? O anjo, outra vez. Aí José ia para casa, o anjo falou: você vai para o Egito. Imagina nós, já ficou um tempão. Como eu disse, José era um pequeno empresário, devia ter seus negócios, não devia? Aí José podia ter falado para o anjo: mas não dá, olha, eu tenho que voltar lá para cuidar dos meus afazeres, dos meus negócios, eu tenho lá o meu trabalho. José fez isso? Não. José novamente obedeceu ao pedido do Criador, ao pedido de Deus, à vontade de Deus. Quantos de nós não conseguimos ouvir qual é a nossa tarefa, né? Ficamos batendo cabeça. José não. Novamente pegou o menino Jesus e Maria e foi para o Egito. Só voltou do Egito depois da morte de Herodes, né? E aí a história vai levando e Jesus vai crescendo. Uma outra bonita passagem que tem no Evangelho e que mostra muito a responsabilidade de José e a grandiosidade de José é aquela bonita passagem que quando Jesus conta com 12 anos, que eles vão para aquela peregrinação até Jerusalém e Maria e José na volta perdem Jesus. Jesus já contava com aproximadamente 12 anos. Então a gente fica imaginando assim, que Maria estava com o grupo de mulheres, José com o grupo lá dos homens, e Jesus, um achando que Jesus estava com o outro, e quando foram se dar conta, cadê Jesus? Não estava com nenhum e nem o outro. Aí eles, imagina, se desesperam, onde que está o menino, né? Então eles poderiam, nós, se fôssemos nós, podia falar: mas era para você ter cuidado dele, não é? Ele já é um rapazinho, tinha que ficar com o pai, ou de forma alguma. Os dois, José e Maria, saem juntos à procura de Jesus e levam 3 dias procurando Jesus. Não é isso que nos diz o Evangelho? E aonde eles vão encontrar Jesus? No templo, falando com os doutores. Então, conta-nos Emmanuel, no livro Boa Nova, uma bonita passagem do capítulo 2, que nesta época de Jesus com 12 anos, José e Maria já vão ficando bastante preocupados com aquele menino que eles tinham aos seus cuidados, um menino muito diferente dos outros. Conta-nos Emmanuel que Jesus saía pelos caminhos conversando com as pessoas,
falando da boa nova do Pai. Então Jesus era para nós, na atualidade, um menino que dava muitas preocupações para José e para Maria. E o quanto que Jesus teve que buscar em José, e José certamente foi exemplo para Jesus de uma pessoa correta, reta, sincera, de muito amor. Diz que José era um homem bastante firme, mas muito amoroso, muito amoroso. Então, Humberto de Campos, do livro Boa Nova, vai nos contar que quando Jesus, depois dessa passagem do templo, que Maria e José encontraram lá o menino conversando e dialogando com os sacerdotes, e que isso preocupou bastante, Maria chegou para Isabel um dia que estavam conversando, e uma falava para a outra. Isabel falava de João Batista e Maria falava de Jesus. Duas mães conversando sobre seus filhos. E Maria disse para Isabel que preocupava muito a ela e a José o comportamento de Jesus, e que ela tinha ido até o templo falar com um dos sacerdotes, se chamado Eliasar, sobre o comportamento de Jesus. E esse sacerdote chama José e fala: olha, José, você tem nos seus cuidados um rapaz que vai causar muita dor de cabeça para o pessoal, né, lá de Israel. Então José tinha esta preocupação. E Maria, contando para sua prima Isabel, Jesus, estando próximo, escuta aquela conversa dos dois. E depois à noite Maria vai falar para José que ela tinha estado no templo também. Aí Jesus chega para ela e diz assim: mãe, não sabes que eu tenho um caminho a seguir? Jesus já tinha toda a consciência da sua grande tarefa. Aí Maria diz para ele: mas eu me preocupo contigo, meu filho. Eu sei que você precisa de um bom caminho, de um bom exemplo. Eu e seu pai nos preocupamos com você. Aí Jesus, e esta passagem é muito bonita no livro Boa Nova, diz que Jesus entende aquela preocupação dos seus pais e diz para ela, para Maria, assim, que ele entendia da sua preocupação, mas já que isso era a vontade dos seus pais, ele ia fazer o que é o exemplo que todos nós fazemos na nossa vida. Sempre nós dizemos: aonde está a nossa maior tarefa encarnados? Dentro do nosso lar. E Jesus toma uma decisão. Às vezes nós, espíritas, nós ficamos pensando e confabulando: onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos? Nós não pensamos isso? O que foi a vida de Jesus? Pouco nós sabemos da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. E Humberto de Campos nos revela no livro Boa Nova que dos 12 aos 30 anos Jesus trabalhou junto com o Pai. Conta-nos Humberto de Campos que depois desta conversa com Maria, Jesus humildemente foi pedir a seu pai que o aceitasse no trabalho da marcenaria, né? Então nós vemos nesta passagem o quão foi importante o exemplo de José, a figura de José, para o preparo da tarefa messiânica de Jesus. Porque este homem acompanhou Jesus dos 12 até os 30 anos. Jesus, eu costumo dizer que Jesus não fez nada sem planejamento. Jesus planejou cada momento da sua vida. Ele trabalhou 3 anos, mas ele teve um planejamento aí de quantos anos para chegar nesta tarefa. E às vezes nós queremos as coisas abruptamente, não é verdade? Nós queremos as coisas que aconteçam de hoje para amanhã. Nem para Jesus foi assim. Jesus se preparou, Jesus trabalhou, Jesus se engrandeceu. O quanto Jesus tem que ter meditado, trabalhado, né? Planejado a sua tarefa e também entrado naquela sintonia para saber tudo o que ele tinha que fazer. E qual foi a grande importância da figura de José nesta formação, neste trabalho de Jesus. José teve que se apagar para que Jesus brilhasse. José
mesmo sabendo que Jesus tinha toda aquela grande influência com os sacerdotes do templo, e em nenhum momento tirou vantagem desta condição tão comum hoje em dia, né? Imagina um pai, o pai de Jesus, né? Com toda, imagina a excelsitude deste espírito e José ao seu lado, muito silenciosamente. Então, Emmanuel nos diz que a tarefa de José foi de uma grandiosidade incrível, mas foi de um silêncio também muito grande, porque José trabalhou em silêncio. E Jesus e Deus Pai coloca pessoas no nosso caminho que trabalham silenciosamente por nós, e às vezes nós não conseguimos enxergar essas pessoas. Na vida de cada um de nós, se nós fizermos uma reflexão, nós vamos ver que existem pessoas que trabalham silenciosamente para nos auxiliar. Todos nós temos. Hoje eu vou deixar uma tarefinha, né? Vamos pensar na nossa vida. Quem nos auxiliou silenciosamente e que nós, às vezes, por infantilidade ou, né, por falta de experiência, não conseguimos observar. José fez essa tarefa silenciosa de auxiliar Jesus, de se apagar para que Jesus florescesse, para que Jesus brilhasse. Foi um exemplo porque esteve ao lado de Maria todo o tempo, dando conforto. Deu a Jesus o que ele podia, o que estava dentro das suas posses, nada além. Tudo que estava ao seu dispor, principalmente o seu exemplo, porque conta-nos Emmanuel que Jesus tinha o porte de José e a beleza de Maria. Não é isso que Emmanuel nos fala? Por que Jesus precisava do vigor físico de José? Porque a sua tarefa ia ser grande. Jesus não precisava ter um corpo, né, frágil, ele precisava ter um corpo firme, a sua tarefa ia ser grande. E Maria era de uma beleza angelical, e que Jesus herdou essas duas grandes qualidades de seus pais biológicos. Então o Evangelho nos mostra muitas figuras, né? Muito se fala de Maria, muito se fala de Pedro, muito se fala de Paulo de Tarso, né? Nós temos várias passagens, mas poucas passagens desta figura tão bonita e de tanto amor e de tanto exemplo de José, que foi o pai de Jesus, o único a quem Jesus chamou de pai nesta terra. Olha né, que grande bênção que teve José, foi o pai de Jesus. Que José seja o nosso exemplo de família, de amparo, de solicitude, de exemplo, de silêncio, de amor, de respeito, de homem honrado, e que deu a Jesus tudo que estava ao seu alcance, mas principalmente muito amor, muito exemplo, e que esteve ao lado de sua esposa todo o tempo, porque a tarefa de criar Jesus certamente não foi das mais fáceis, mas ele cumpriu honradamente, com muito amor e com muita luz para esta figura tão bonita de José. Então era essa mensagem que eu queria dizer, que eu queria deixar, que possamos nos espelhar na Sagrada Família, para trazer para os nossos lares este exemplo, este amor, esta retidão e todo este amor que envolveu a Sagrada Família, que possa visitar o lar de cada um de vocês e o nosso também. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.